Olá, irmãos, boa noite. Um prazer continuar o estudo. Salmo 119. Espero que os irmãos tenham aprendido também, como eu, bastante, tendo sido desafiados pela palavra de Deus cada vez mais. Então, vamos continuar. Vamos agora do versículo 33 ao versículo 40 de Salmos 119. Peço que os irmãos estejam abrindo a Bíblia para lá. Vamos estar estudando esse trecho, né? E nesse trecho, irmãos, o salmista mais uma vez ele vai nos mostrar seu amor pela lei de Deus e também as atitudes corretas de um coração que deseja fazer a vontade de Deus, né? Um coração que está compromissado. E eu vou estar lendo para os irmãos versículo 33 a 40, Salmo 119, né? Que diz: Ensina-me, ó Senhor, o caminho dos teus estatutos, e guardá-lo-ei até o fim. Dá-me entendimento, e guardarei a tua lei, e observá-la-ei de todo o meu coração. Faz-me andar na vereda dos teus mandamentos, porque nela tenho prazer. Inclina o meu coração aos teus testemunhos, e não a cobiça. Desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade e vivifica-me no teu caminho. Versículo 38. Confirma a tua palavra ao teu servo, que é dedicado ao teu temor. Desvia de mim o opróbrio que temo, pois os teus juízos são bons. Eis que tenho desejado os teus preceitos, vivifica-me na tua justiça. Irmãos, é interessante como o salmista ele mostra, né? A palavra de Deus, ela tem, irmãos, muitas riquezas e mais riquezas do que nós podemos imaginar. No versículo 33 ele diz: Ensina-me, ó Senhor, o caminho dos teus estatutos e guardá-lo-ei até o fim. Irmãos, é importante aqui, que é um grande exemplo também para nós, é que muitas vezes nós negligenciamos a palavra de Deus. Nós vemos a palavra de Deus como algo, como somente um café com biscoito pela manhã, né? A verdade, irmãos, não é essa. A verdade é que a palavra de Deus ela é um banquete. Se você se alimentar dela por mais tempo, não somente um café com biscoito ou algo parecido, mas ela pode deixar, aqui pode deixar a pessoa esperta, né? Um café com biscoito. Mas ela pode ser um banquete, ela pode demorar para o dia todo, né? Ela é suficiente para sustentar uma pessoa se você se dedicar na palavra de Deus, para você passar um dia, né? E até mais, dependendo da situação, né? A palavra de Deus, ela não é somente algo simples, né? Algo que pode alimentar e pode revigorar a pessoa para um dia inteiro, né? Ela poderá enfrentar os problemas do dia, né? Não somente como um café com biscoito, né? O versículo 34 diz: Dá-me entendimento e guardarei a tua lei, e observá-la-ei de todo o meu coração. Esse versículo é interessante, que é um outro grande exemplo que nós podemos tirar desse trecho, né? Que é quando nós lermos: E observá-la-ei de todo o meu coração. E essa pergunta, e vem, irmãos, uma pergunta à nossa mente, né? E essa pergunta seria: será que o nosso coração tem sido tão dedicado assim a Deus a ponto de não pensarmos só em nós mesmos, mas também em nosso Criador? Porque ele diz que vai observar de todo o coração dele. Observar de todo o coração deve ser algo demorado, irmãos, deve ser algo com dedicação, né? E isso também irá nos impactar o dia todo, né? Como eu falei anteriormente sobre o café da manhã, né? E essa é a dedicação do salmista, né? Ele pede entendimento, ele diz que vai guardar a lei, ele ainda diz que vai observar ela com todo o coração. No versículo 35, continuando, nós vemos que ele fala: Faze-me andar na vereda dos teus mandamentos, porque nela tenho prazer. O salmista, irmãos, é interessante que ele reconhecia o valor de tudo isso, né? E se alegrava ao saber mais e mais sobre os estatutos de Deus. Nós, como cristãos e salvos em Cristo, nós devemos buscar essa alegria e que é ser instruído pelo próprio Deus através de sua palavra, o próprio Deus falando a nós. Eu já tenho falado bastante sobre isso, né? Uma palavra que ela é viva e eficaz, uma palavra que ela transforma corações, que ela traz entendimento
a pessoa simples como eu e você que está ouvindo, né? É isso que é interessante, irmãos. A palavra de Deus, ela não é para pessoas ricas. A palavra de Deus, ela não é somente para pessoas que têm entendimento, que ela fez doutorado. A palavra de Deus era para todas as pessoas, do simples ao mais entendido, que os homens possam dizer que ele é mais entendido, mas a palavra de Deus é para todas essas pessoas. E todas essas pessoas podem entender a palavra de Deus se crerem em Cristo, né? Se você é uma pessoa simples e você é salvo, você tem mais entendimento do que uma pessoa que não é salva em Cristo e se diz doutor em várias coisas. Porque você tem o Espírito Santo que ele habita em você e dá a capacidade de você entender a voz de Deus ao ler as Escrituras. Irmãos, o interessante é que ele fala sobre faz-me andar na vereda dos teus mandamentos. Essa palavra vereda, o significado interessante, porque diz orientação de uma vida, de uma ação, rumo, direção, caminho. Seria vereda. E é interessante que na nossa caminhada cristã ela deve ser seguida dentro desse princípio, pois a palavra de Deus nos orienta e dá um propósito para nossas vidas, né? Como ele diz, faze-me andar na vereda dos teus mandamentos, né? A palavra de Deus ela nos orienta e ela dá propósito. Sem a palavra de Deus, irmãos, nós não temos propósito, né? Porque o homem ele foi criado para adorar a Deus, ele foi criado para glorificar a Deus. E a palavra de Deus ela nos ajuda a ver nas Escrituras a vontade de Deus para nossas vidas. E é mais uma vez aquele versículo, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Sem a palavra de Deus, irmãos, nós não temos propósito, nós não vamos saber a vontade de Deus, né? Por isso que esse significado é interessante, porque ele diz que vereda é a orientação de uma vida, de uma ação, um rumo, uma direção. Então, por isso que o salmista, ele zela por esse princípio e ele fala: faze-me andar na vereda dos teus mandamentos. Interessante, irmãos. Eu vou estar lendo pequenos trechos dos versículos, porque nós vamos ver dois contrastes. Nós vamos ver o pedido do salmista a Deus, e em contraste com isso, nós vamos ver o compromisso que o salmista faz com Deus. Olha só que interessante no versículo 33. Primeiro, né, o pedidos que o salmista vai fazer a Deus, os pedidos que ele faz. Ele fala primeiro: ensina-me, ó Senhor. É o pedido que ele faz. E no versículo 34 ele também faz outro pedido: dá-me entendimento. É outro pedido que ele faz. No versículo 35 ele também fala: faz-me andar na vereda dos teus mandamentos, né? Como nós lemos anteriormente. Mais um pedido que o salmista faz a Deus: faze-me andar na vereda dos teus mandamentos. E o quarto: confirma a tua palavra ao teu servo, versículo 38. Mais outro pedido que Deus faz, que o salmista faz a Deus: confirma a tua palavra ao teu servo. E é interessante, irmãos, em contraste com essa fala do salmista, né, que ele vai fazer um pedido a Deus e no mesmo versículo ele vai fazer um compromisso com Deus. Olha só que interessante. No versículo 33. Ensina-me, ó Senhor. E ele fala: o caminho dos teus estatutos. E aí depois ele fala: guarda-lo-ei até o fim. Ele faz um compromisso: Senhor, eu vou guardar até o fim os teus estatutos, né? E no versículo 34 ele falou, né, o pedido do salmista: dá-me entendimento. E aí ele fala depois, no mesmo versículo 34, ele fala: observá-lo-ei de todo o meu coração. Versículo 34 falando, né, dá-me entendimento e guardarei a tua lei e observá-la-ei de todo o meu coração. E ele ainda faz dois compromissos, né? Interessante. Ele fala que vai guardar e ele fala que vai observar a lei, né? E é interessante como é que o salmista ele está fazendo um compromisso com Deus. Eu vou fazer, Senhor, me ajude e eu vou fazer isso. Senhor, me ajude e eu vou fazer isso. No versículo 35 também é o compromisso do salmista, porque ele fala no versículo 35: faze-me andar na vereda dos teus mandamentos. E aí qual é o compromisso do salmista? Porque nela tenho prazer. Então, ele tem prazer na vereda, no andar com Deus. Ele tem prazer com o seu mestre, né? Com o seu instrutor, com o seu professor.
É interessante, né? Porque nela tenho prazer. Eu tenho prazer em andar na vereda dos teus mandamentos. Por isso que ele pede a Deus: Deus, faze-me andar na vereda dos teus mandamentos, porque nela tenho prazer. E aí, continuando também, mais um compromisso que o salmista tem com Deus, ele vai falar no versículo 38, que nós já lemos, né? Confirma a tua palavra ao teu servo. Lembra que ele falei sobre os pedidos? Ele está fazendo um pedido a Deus. Confirma a tua palavra ao teu servo. E aí ele vai fazer um compromisso agora com Deus. Qual vai ser o compromisso dele? Que é dedicado ao teu temor. Ele fala, o versículo 38, confirma a tua palavra ao teu servo, que é dedicado ao teu temor, né? Ele fala no 35, porque nela eu tenho prazer, e agora ele fala, porque eu sou dedicado ao temor, eu tenho temor à tua palavra. É interessante como o salmista faz, né? Ele está falando algo, pedindo a Deus, fazendo um compromisso com Deus, né? E antes disso, ele está fazendo um pedido a Deus: Senhor, ensina-me e eu vou guardar. Senhor, dá-me entendimento e eu vou observar de todo o meu coração. Senhor, faz-me andar na vereda dos teus mandamentos, porque eu tenho prazer nessa vereda. Senhor, confirma a tua palavra a mim, porque eu sou dedicado e eu tenho temor a ti. Interessante, irmãos, como é que o salmista trabalha, né? Ele está perto de Deus, ele procura fazer compromissos com Deus, ele procura se lembrar dos princípios e das verdades que Deus ensina na sua palavra e procura ter um compromisso falando: Senhor, eu vou fazer isso, Senhor, eu vou fazer isso, Senhor, eu vou fazer isso, isso e isso. É interessante como o salmista trabalha. Os pedidos agora, irmãos, nós vamos ver os pedidos de um coração que sabe que é pecador e ele reconhece as suas limitações, né? Nós vimos que agora um pedidos que o salmista fez a Deus em contraste com um compromisso que ele tinha com Deus. E agora nós vamos ver os pedidos de um coração que sabe que é pecador e reconhece suas limitações. No versículo 36, nós vamos ver: inclina o meu coração aos teus testemunhos e não a cobiça. Olha só que interessante, ele diz: inclina o meu coração aos teus testemunhos e não a cobiça. Os pedidos que ele está fazendo, né? Ele está pedindo: Senhor, me ajude a buscar mais os teus mandamentos e não aquilo que é errado, aquilo que não é certo, né? Porque nós somos assim, né? Nós preferimos outras coisas em primeiro lugar a Deus, né? Nós cobiçamos outras coisas, né? Nós somos isso, né? Nós somos esse ser humano rebelde contra Deus, né? Nossa carne faz isso, né? Nossa natureza pecaminosa faz isso. Ele quer cobiçar as coisas pecaminosas. Mas o objetivo do salmista é: inclina o meu coração. Senhor, me coloca para que o meu coração seja mais voltado às coisas verdadeiras do que às coisas erradas. E no versículo 37 ele também fala: desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade e vivifica-me no teu caminho. Ele fala: Senhor, tira dos meus olhos as coisas ruins, tira dos meus olhos as coisas que não te agradam, né? Para que eu contemple a tua palavra, né? Me vivifica, me dê vida, me revigore, para que eu vá pelo caminho correto, né? E no versículo 39 ele também fala: desvia de mim o opróbrio que temo, pois os teus juízos são bons. É interessante, irmãos, como que o salmista tá falando aqui, né? Algo interessante. E ainda vamos falar no versículo 39, mas eu gostaria de ler o que um comentarista falou. Ele falou o seguinte: estes versículos nos advertem de que nosso coração e nossa mente, nossos olhos, né, devem estar voltados inteiramente para a verdade de Deus e não para as riquezas materiais e vaidades do mundo, né? Lembra como Salomão falava: tudo é vaidade, né? Tudo que é vaidade, as coisas que aqui do terrenas, elas vão perecer. Você não vai levar nada no seu túmulo para a eternidade, né? Tudo que você ajuntar aqui vai ficar aqui, não vai com você para o céu. E o salmista está falando: desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade, desvia os meus olhos de contemplarem as coisas que estão ao meu redor, que possam me tirar o foco de Cristo, ou de Deus, ou das coisas que são verdadeiras. E aí ele fala: vivifica-me no teu caminho. O caminho que nós devemos traçar é o caminho que Deus quer que nós tracemos. Por quê?
porque o caminho é bom. Lembra aqui, ó, o versículo 39, ele fala: desvia de mim o opróbrio que temo, pois os teus juízos são bons, os juízos de Deus são bons. Irmãos, nós vemos aqui o salmista que ele reconhece que o seu coração ele pode amar outras coisas mais do que a palavra de Deus, né? Reforçando aquilo que eu tinha falado. Sabe que a vaidade é ilusória. Esse que é o conhecimento do salmista. E ele está passando isso para nós, né? Que ele sabe que a vaidade ela é ilusória e ela não tem valor eterno, né? Como eu falei sobre coisas aqui da terra que não podem ser levadas para o céu, porque não tem como, né? Deus falou, né? Morreu uma vez para morrer, morreu já era, né? Mas se você tem Cristo como seu Salvador, seu suficiente Salvador, tem um local guardado para você, né? Cidades celestiais, Deus preparou lugares, né? Bênçãos para aqueles que os serviram e creram em Cristo como seu suficiente Salvador. Mas se você está em dúvida sobre isso, irmãos, você pode pensar e olhar para as verdades que Deus nos coloca na sua palavra, né? Deus nos amou, Deus ele é poderoso e é suficiente para nós e ele deixou a salvação para nós de graça. Mas, voltando para cá, para a parte da mente do salmista, né, que ele está falando sobre a palavra de Deus, que ela é um caminho correto, e ele está falando sobre a vaidade, coisas que nós, como crentes, devemos fugir dessa linha, né? A vaidade ela é ilusória, né? Voltando agora ao raciocínio, a vaidade é ilusória e ela também não tem valores eternos, como nós muitas vezes pensamos errado, e coloca a sua confiança e a sua mente em Deus, na sua palavra, na palavra de Deus. Ele coloca isso como meta, né? Ele sabe que os olhos deles devem ser tirados da vaidade e colocados no caminho correto. Ele fala: vivifica-me no teu caminho. E por fim, o salmista ele nos chama mais uma vez a atenção, algo que é interessante, que ele fala: desvia de mim o opróbrio que temo, porque haviam coisas ruins que não queria em seu coração. Ele não queria o opróbrio, ele não queria o que é ruim, porque ele tem temor a isso. Isso é errado. Não vou colocar isso na minha mente. E ele fala: porque os seus juízos são bons. Quando estamos no lugar certo e dentro da vontade de Deus, irmãos, nós podemos dizer, como o salmista disse: pois os teus juízos são bons. Os juízos de Deus são bons. Somente quando nós estamos dentro da vontade de Deus, dentro do plano de Deus, nós vamos poder dizer que os juízos dele são bons. Quando nós entendemos por que passamos aquelas dificuldades, por que aconteceu aquilo, né? Nós vamos poder dizer: não, os juízos de Deus são bons. O que Deus fez para comigo foi bom, mesmo que me afligiu, né? No versículo 40, irmãos, já indo para a reta final, o salmista vai dizer: eis que tenho desejado os teus preceitos, vivifica-me na tua justiça. Irmãos, nós estamos vendo aqui a continuação do final do versículo 39, como é uma narrativa, né? No versículo 39 ele diz: pois teus juízos são bons. Porque agora o salmista ele colocou sua mente naquilo que lhe dava esperança, ele colocou aquilo que dava alegria ao seu coração. Agora ele está com seus olhos fixos nisso, ele já sabe, ó, os juízos de Deus são bons. E agora o salmista colocou a sua mente naquilo que lhe traz esperança, né? Como a Jeremias, né? Trago à memória aquilo que me traz esperança, né? As misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Estão entendendo, irmãos? Estão vendo que o salmista ele está trazendo, está colocando na sua mente aquilo que é bom, aquilo que vai trazer o que é correto, lembrar dos mandamentos de Deus, lembrar das coisas boas que Deus faz, lembrar dessa aliança que ele tem com Deus, né? Lembra que ele fala: ensina-me, e depois ele fala: eu vou guardar, dá-me entendimento e eu vou observar. Senhor, me faz andar porque eu tenho prazer. Senhor, inclina meu coração porque eu não quero a cobiça. Senhor, desvia os meus olhos porque eu quero que o Senhor me vivifica no caminho correto. Senhor, confirma a tua palavra no meu coração, e porque eu sou dedicado ao temor à tua palavra. E ele fala: desvia de mim o opróbrio, as coisas ruins, porque eu tenho temor, eu não quero aquilo, e eu quero ser dedicado a
fugir dessas coisas, né? Ele fala, versículo 39, confirma a tua palavra, o teu servo, que é dedicado ao temor à palavra de Deus. E agora no versículo 40, é interessante que ele fala, eis que tenho desejado os teus preceitos. Porque agora, irmãos, o salmista ele colocou a sua mente naquilo que era bom. Porque ele sabe que os juízos de Deus são bons. E ele vai falar no versículo 40, eis que tenho desejado os teus preceitos. Vivifica-me na tua justiça, porque a justiça de Deus é boa. Irmãos, o que um salmista, o que um comentarista falou é interessante, eu gostaria de compartilhar com os irmãos. O comentarista disse assim: ter um anseio profundo pela verdade de Deus é a marca do cristão que está amadurecendo na fé. A alma do salmista era consumida por desejar incessantemente os preceitos de Deus, como o versículo 20 do Salmo 119. A minha alma está quebrantada de desejar os teus os teus juízos em todo o tempo. Tanto que ele declara: abro a boca e aspiro, porque anelo os teus mandamentos, que diz em versículo 131 do Salmo 119. E o comentarista continua: ele ansiava pelo dia em que a salvação de Deus seria revelada. Versículo 174 de Salmo 119. E o comentarista continua: enquanto isso, seu desejo era saciado pela palavra viva de Deus, que é para aquele que crê, como mel, como pão, como leite e como alimento sólido. Lembra, irmãos, que eu falei sobre o café da manhã? O café da manhã é bom até certo ponto, né? Depois você vai ter que almoçar. E depois que você almoçar, você vai ter que jantar, porque você está com fome. Mas se você se banquetear na palavra de Deus, como o salmista fala, né? Senhor, a tua palavra é boa como mel, ela é agradável, ela é boa, ela me dá fome. Se a palavra de Deus for assim, então sempre ele vai estar se alimentando, né? É uma ligação muito interessante, porque a palavra de Deus ela nos alimenta e ela é suficiente para nos manter fiéis e com a mente pronta para as adversidades da vida, né? E é por isso que o salmista fala: Senhor, a tua palavra é mais importante, a tua palavra me traz alegrias, a tua palavra ela me dá anseio de buscar mais ainda a tua palavra. Então, irmãos, nós temos o melhor professor. E mesmo assim, muitas vezes, né, nós não queremos provas. E então Deus nos pergunta: como posso passar você sem te provar, né? Deus pergunta para nós. Nós temos, irmãos, o Espírito Santo e a palavra de Deus para sermos vitoriosos sobre essas provas que Deus nos dá. Então, irmãos, para que temer as provas, né? Para que temer as aflições? Vamos fazer como o salmista, né? Lembrar das coisas que Deus tem nos ensinado, lembrar dos princípios que Deus tem nos ensinado e colocar na nossa mente isso, né? Compromissos, como o salmista fez, né? Eu busco a tua palavra, Senhor, porque eu preciso dela. Senhor, eu quero buscar a tua palavra porque eu tenho necessidade da tua palavra dia a dia. Eu preciso passar por isso, eu preciso vencer essas dificuldades que eu tenho enfrentado, né? Então, irmãos, as provas são para o nosso bem, que nós não esqueçamos disso, né? As provas são para o nosso bem. E o salmista, ele fala, né, no versículo 40, mais uma vez, grifando: eis que tenho desejado os teus preceitos, vivifica-me na tua justiça. Sabe, irmãos, é interessante, estudando a vida do salmista, sabendo um pouco da história dele, e agora no Salmo 119, parece uma coisa muito estranha, né? Alguém falar tanto que ama a palavra de Deus e tá querendo desesperadamente. Irmãos, nós podemos ter esse desejo que o salmista tem. Não é difícil, não é impossível nós termos esse amor que ele fala: vivifica-me na tua palavra. Antes disso, ele ainda fala: eis que tenho desejado os teus preceitos. Ele fala: guardá-lo-eis até o fim, versículo 33. Como é que pode alguém gostar tanto da palavra de Deus? Irmãos, o salmista ele gosta tanto da palavra de Deus porque ele provou dela e ele viu que ela era boa. Lembrando mais uma vez, né?
O salmista, ele ama tanto a palavra de Deus porque ele sabe que ela é um benefício para a sua vida. É esse que é o foco do Salmo 119, né? Lembrando, no início do estudo, Salmo 119, versículo 1 a 8, ele diz: Bem-aventurados os retos em seus caminhos que andam na lei do Senhor. Ele já começa falando: você vai ser uma pessoa feliz, você vai ser bem abençoado, bem aventurado se você andar na lei do Senhor. Então, irmãos, pensem nisso, reflitam que o salmista ele está dizendo aqui para nós: eu tenho amado a lei de Deus. E você tem amado a lei de Deus também? Vamos orar. Senhor Deus, agradecemos porque a tua palavra ela é boa, ela tem sido desde os tempos antigos, Senhor, boa e, Senhor, até hoje ainda é boa. Senhor Deus, a tua palavra, ela nos ensina, Senhor, ela nos instrui. Peço que o Senhor nos abençoe, nos ajudando, Senhor, a lembrar disso e a lembrar, Senhor, de confiar na tua palavra, Senhor, e crer, Senhor, que o Senhor quer o nosso melhor e sempre vai querer que nós fiquemos compromissados contigo, Senhor, que nós fiquemos prontos para ouvir a tua voz. Senhor Deus, pedimos pelos irmãos aqui, que o Senhor abençoe, esteja cuidando, Pai, de cada um, fortalecendo os corações nesse período, Senhor, fortalecendo, Pai, os corações na Tua Palavra, que eles amem a Tua Palavra, Senhor, continue desejando a Tua Palavra, Senhor, como mel. Oro, Senhor, e agradeço pela Tua Palavra mais uma vez, em nome de Cristo. Amém. Deus abençoe, irmãos, que a Palavra de Deus continue sendo doce para vocês. Deus abençoe.